Olá para todos, como é que vocês estão? Bem-vindo à continuação do nosso curso. Nós vamos discutir hoje sobre a natureza da morte, com o tema Vivendo a Morte. Mas antes de discutir esse tema, gostaria de apresentar mais um livro meu, que é a base teórica minha da teoria da realidade, do perceptivismo que eu criei, que é uma teoria que explora a percepção do homem da realidade e a partir daí cria e constrói inúmeros pensamentos. O livro se chama A Realidade. Ela é a introdução para o tema teórico que eu desenvolvo em mais de 10 livros, abrangendo metafísica, ética, sociologia e várias outras áreas. Mas, voltando para o tema, falar da morte, ao mesmo tempo que é pesaroso, é também, às vezes, triste. Nós vivemos mais nos dias de hoje. Entretanto, não conseguimos, até agora, solucionar o dilema de que vamos morrer. Então, acaba que a longa vida se torna apenas algo passageiro, algo breve, algo que é levado pelo vento. Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito que um dia iremos morrer ou que um dia iremos partir desta para melhor. Na realidade, nós vivemos a vida com a sensação de que nunca vamos morrer. E isso, na realidade, é uma proteção do próprio humano para não sofrer muito aqui. Entretanto, quando a gente olha, por exemplo, Salomão, ele dizia que a casa do sábio não está na casa da alegria, mas na casa dos mortos. Por quê? Porque ali se vê o fim de todos os homens. Ou seja, Salomão percebia que existia uma profundidade filosófica na questão da morte e também uma profundidade pedagógica. E dificilmente as pessoas gostam de pensar nisso, mas é algo que temos que pensar. E não só por questões metafísicas ou religiosas, mas pelo próprio fato ou pela própria natureza da morte. Olhando dessa forma, o que constitui a natureza da morte? Que a morte é a própria morte. Ou seja, a substância da morte é ela mesma. E a morte, em sua própria constituição, ela é um nada, porque na realidade ela é a ausência de algo ou a ausência de vida. E aqui eu não estou falando do que eu penso de maneira religiosa, mas eu falo daquele ato concluso do fim desta vida. E quando a gente olha para esse ato concluso, para essa natureza, não implicando que não exista nada depois daqui, a morte ela é um vazio e, portanto, ela não pode ser vivida. Por isso, usar o tema ou termo viver a morte é uma impossibilidade lógica. Mas tememos esse momento. Tememos exatamente por essa impossibilidade lógica, que por mais que não o viveremos, pensamos e tememos quando será esse dia e como viveremos. Mas os filósofos antigos diziam, por exemplo, que os estoicos e Epicuro, que a morte não pode ser vivida, pois enquanto se está vivo, não há morte para efetuar a minha vida. E quando se está morto, não se está vivo para vivê-la.
Epicuro ele forma as bases da natureza da morte, daquilo que seria o fim de todos os homens. Gosto de uma frase quando Charlie Brown vira para o seu cachorrinho e fala: Snoopy, Snoopy, um dia iremos morrer. E Snoopy responde: mas todos os outros dias estaremos vivos. Sendo assim, olhando para sua própria natureza, conseguimos aplicar algumas coisas. Se a morte ela não pode ser vivida, já que enquanto se está vivo não é possível vivê-la, já que ela é ausência de vida, então por que nos preocupamos tanto? Por que andamos tão ansiosos por causa disso? Por que isso nos atormenta? Por que isso nos traz tristeza? Mesmo que não exista em si algo além daqui, apesar de eu acreditar em um Deus absoluto e numa existência pós-morte, ainda assim a vida ela ganha um real significado a partir disso. Se nós não morrêssemos e fôssemos como somos, seríamos eternamente depressivos, insuportáveis, pois, hipoteticamente, imagine um mundo onde ninguém morre, mas continue sendo depravado e corrupto esse mundo. As pessoas sequer lembrariam de Deus e também sequer lembrariam de umas para as outras ou das outras pessoas. Por isso, o fim do homem faz com que o homem valorize aquilo que ele tem. Isso é um reforço positivo e negativo. Ele percebe que ele tem um destino, então ele passa a valorizar o bem que ele tem. Passa a valorizar o momento, passa a valorizar as pessoas, passa a valorizar os amigos, passa a valorizar a própria vida, passa a valorizar o passado, o presente e o futuro. Na sociedade contemporânea, entretanto, parece que isso meio que tem sido deixado de lado. Simplesmente porque tudo que se vende atualmente, que é nada mais e nada menos que uma filosofia da vontade própria, mais uma filosofia nietzschiana da vontade de potência, pois Nietzsche dizia que a verdade constituía na vontade de dominar e de possuir. Esse era seu Ubersmensch, o homem além do homem. No mundo de vontade própria é vendido tanto o sucesso quanto a noção de que devemos viver o momento e o presente. Ser feliz é o que importa. Não importa o que vai ser o seu futuro, o passado sempre é arcaico e ruim. Viva o presente, viva sendo feliz. Se você está feliz, é isto que importa. O próprio Deus não te julga se você está feliz com aquilo que pratica. Então, tudo no hoje é voltado ao eu, ao antropocentrismo, à própria natureza do homem, ao próprio homem em si. E isso faz com que ele esqueça um pouco o significado que a natureza da morte traz. Pois ele, por centralizar-se demais, passa a ser um herói da própria vida, um herói grego, desejando viver tudo aqui, desejando deixar um legado onde ele dividirá a história, desejando viver todos os sonhos, viajar o mundo inteiro, se tornar bilionário, ter um amor pungente, forte, vívido, real, mas por isso ele esquece que ele é limitado, que nós somos ignorantes, que nós somos falhos,
que nós somos constituídos de inúmeros erros. Por isso o mundo está como está, tão polarizado, tão aos extremos, cada um achando que tem a solução para o mundo, só que oferece essa solução através de 10 aulas e de 10 regras para o sucesso. E é claro que ele vende essa solução. A solução não pode ser dada gratuitamente ou totalmente gratuita, porque se for dada, acontecerá que ele não irá lucrar. E no fundo, essa solução é para ele, não para você. A solução para ele é lucrar em cima de você. Então o mundo esquece do próprio fim, da própria limitação e de que um dia irá morrer. Gosto de dizer que é preciso, isso não é uma frase minha, mas é preciso muita luz para perceber o próprio mal. Hoje todo mundo põe no Instagram ou nas redes sociais que é pura luz, mas dificilmente vemos nas redes sociais o puro mal. E perceber a ignorância é aquilo que a morte nos traz. A morte, apesar de ser um vazio, o fato de que um dia ela irá acontecer nos faz perceber a própria ignorância e a própria limitação. Dentre todos os benefícios que a morte pode nos trazer, diante dos malefícios de deixar de viver essa vida, aparentemente um malefício, o benefício da morte é que, através da sua percepção, percebemos o nosso próprio mal.